Você sabia que existem os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais não são erros. Os 7 pecados capitais são atos intencionais. Os 7 pecados capitais são feitos, construídos para os cristãos, né? Para os religiosos, que cometem atos maus voluntariamente. Isso é que se chama pecado. Quando alguém comete alguma atrocidade, quando alguém faz o mal por interesse próprio, isso é pecado. Pecado não é erro. Erro é algo que se faz sem intenção. Erro é algo que prejudica os outros sem que se quisesse prejudicar, né? É culpa, não é dolo. Erro é algo que não se queria que acontecesse, porém aconteceu e prejudicou outras pessoas. Pecado, na sua origem etimológica, remete a uma espécie de percalço, né? Pecado tem uma relação direta com tropeçar. Ou seja, na origem etimológica, pecado tem a ver com algo que não se queria fazer, né? Mas na prática não é assim. Os pecadores, do ponto de vista da religião, são aqueles que fazem o mal porque querem e depois de alguma forma querem se redimir. Isso é o pecado. Se você comete um erro por imperícia, por imprudência, por negligência, é culpa, né? Não é intenção. Foi algo que aconteceu sem que você quisesse. Então não é pecado. Porque não é intenção. Até a própria lei dos homens compreende isso, né? A própria lei dos homens exime de responsabilidade, ou melhor, de dolo, né, de intenção, aquele que prejudica os outros sem querer. Isso se chama erro. Temos que estabelecer muito bem essa diferença. E aí, né, nós temos os 7 pecados capitais, que, como eu falei, sempre tem a ver com a intenção. São eles a lascívia, né? Ou seja, o excesso, o vício pelo sexo, a cólera, o ódio, a vingança, né? A preguiça, que é a vontade de não fazer nada, né? De não agir, o ciúme, que também tem a ver com lascívia, né? Que tem a ver com interesse sexual, a inveja, que é querer o que é do outro, né? O orgulho, que também vem da soberba, né? E, por último, a avareza, né? Que é a ganância pelo dinheiro. Então, todos esses 7 pecados capitais são intencionais, né? E aí a religião funciona como essa grande tábua de salvação para aqueles que fazem o mal e querem depois se redimir, querem nova vida, né? Querem se livrar das responsabilidades do mal que fizeram, querem esquecer o mal que fizeram ao outro intencionalmente. E eu hoje queria falar aqui sobre nós que não somos da massa, que não pertencemos à coletividade, nós que não somos irracionais, nós que não precisamos de perdão pelos nossos pecados,
Porque se fizermos o mal, né, com a nossa consciência desperta, isso sempre vai ser um erro. Isso sempre vai ser algo de que nós vamos verdadeiramente nos arrepender, porque fomos induzidos a esse erro, porque fomos, por ignorância, né, conduzidos, muitas das vezes socialmente doutrinados, a fazer o mal sem querer, né? O mal para os outros e para nós mesmos. Porque o indivíduo consciente, lúcido, ele é bom por natureza, né? Mais do que bom, ele é justo. Ele busca a própria individualidade, ele busca o próprio autoconhecimento, independente dos pecadores da religião que buscam salvação, que buscam perdão. Nós, conscientes, lúcidos, nihilistas, ateus, misantropos, racionalistas, nós não buscamos perdão porque nós não temos pecado. Nós não agimos intencionalmente para produzir o mal. Nós simplesmente erramos. E quando erramos, nos arrependemos, porque também somos humanos, mas é inadmissível para nós fazer o mal voluntariamente. É impossível para nós simplesmente prejudicar o próximo por intenção, por vontade de poder, por vontade de possuir o que é do outro. Então eis aí a grande diferença entre o livre pensador, o homem que busca uma ética própria, e o pecador das religiões, né? O pecador das religiões age por intenção. Nós, como seres humanos imperfeitos, nós nihilistas, racionalistas, misantropos, ateus, buscamos uma ética própria, né? Então, hoje eu queria falar aqui sobre os 7 erros capitais. Se os cristãos, os religiosos, os católicos, os evangélicos têm os 7 pecados capitais, hoje eu quero falar aqui sobre os 7 erros capitais que nós devemos evitar. Porque estamos em franca ascensão, em franca evolução, e já abandonamos a intenção de fazer o mal. Então, eu quero falar aqui no primeiro erro capital que deve ser evitado por você, livre pensador, você racionalista, você nihilista. Eu vou falar aqui sobre os 7 erros capitais que devem ser evitados. O primeiro erro capital que deve ser evitado, já que nós, livres pensadores, racionalistas, nihilistas, ateus, nós buscamos uma ética própria, nós buscamos a individualidade, o autoconhecimento. Então, o primeiro erro que deve ser evitado é o relacionamento. Porque todo aquele que se relaciona é porque é incompleto. Nós buscamos aqui a plenitude do ser. Nós buscamos aqui a elevação da nossa consciência. Nós buscamos aqui a unidade e não a separação. Todo aquele que busca alguém fora de si é incompleto. Pode parecer, né, radical o que nós dizemos aqui, mas todos os grandes avatares, vou citar aqui Jesus, que ninguém copia, né? Cristo, o Cristo ungido, né? Buda, muitos líderes orientais, podemos citar Sócrates, lá na Grécia Antiga. Nenhum desses buscava relacionamentos, né? Apenas buscavam compartilhar ideias, mas jamais se vincular ao outro, porque eram completos.
Então, o grande erro capital, o primeiro erro capital é o relacionamento. E o segundo grande erro capital seria o sexo, né? Porque de relacionamento surge sexo. Sexo é o nosso aspecto animalesco. Metaforicamente, sexo é o que nos tira do bem-estar, é o que nos tira da unidade, porque você está sempre buscando o outro. Até mesmo, biblicamente, quando o homem experimentou o conhecimento sobre o bem e o mal, ele se viu nu. Ou seja, ele se diferenciou do outro, que é o que gera as guerras, o preconceito, o ódio, as diferenças. Quando você se diferencia do outro, quando você se percebe diferente do outro, isso é a origem de todo o mal, isso é a queda do Éden. O sexo tirou o homem do Éden, metaforicamente falando, né? O sexo tirou o homem do paraíso, de estar integrado consigo. E aí, a partir do momento que surgiram dois, simplesmente tudo ruiu, estabeleceu-se o caos. E o mundo material é dual. O mundo material, ele surge a partir de dois: sexo. Então, o primeiro grande erro que deve ser evitado pelo livre pensador é o relacionamento. Relacionamento afetivo, não compartilhamento. Compartilhar é importante até mesmo para poder aprender com os outros e ensinar também os outros, mas sem apego emocional. Então, o primeiro grande erro que deve ser evitado é o relacionamento. O segundo grande erro é o sexo. E o terceiro grande erro são os filhos. O que traz o pecado para o mundo são os filhos. É a reprodução. Porque toda vez que algo se reproduz, algo se perde. A genética se deteriora. De geração para geração, só acontece a distorção. Só acontece a decrepitude genética, a decrepitude moral, a decadência intelectual. Isso significa reprodução sexuada. Trazer seres para esse mundo é trazer um inferno para este mundo. Então, nós estamos falando aqui de consciências e não de coletividade. Nós estamos falando aqui de uma mentalidade racional e não simplesmente de natureza, de necessidades naturais de procriação, de preservação de espécie. Não. Estamos falando aqui em lucidez e individualidade. Individualidade é oposta à coletividade. Individualidade é o oposto de reprodução. Então, né? O terceiro grande erro que deve ser evitado: reproduzir, fazer filhos. E o quarto grande erro capital, que deve ser evitado por nós, livres pensadores, nós, homens da consciência, da mente. O quarto grande erro é o trabalho. No passado, os homens livres odiavam o trabalho. No passado, o trabalho era relegado aos escravos. Nos dias de hoje, até os ricos trabalham, né? O trabalho se tornou a base da existência. Mesmo aqueles que têm muito, precisam trabalhar. Sabe por quê? Porque querem o que todo pobre quer: família, relacionamento afetivo, filhos, sexo. Todos os erros capitais que eu citei antes. Em ordem: relacionamento afetivo, sexualidade, reprodução e agora trabalho, porque tudo isso exige muito trabalho. Um homem livre na sua mente tem tempo para parar para pensar, não precisa trabalhar de forma obrigatória para sobreviver, pode viver tranquilamente. Mas no mundo de hoje, o trabalho é a grande maldição.
É o quarto erro, né? Que o livre pensador tem que minimizar na sua vida. E o quinto erro, né? Após o trabalho, seria o apego, né? O apego aos bens materiais. Quando você constitui família, quando você tem filhos, quando você faz sexo, você se envolve num apego emocional por muitas coisas. Você começa a acumular coisas que você não precisa. Você precisa de coisas inúteis muitas das vezes. Você precisa sustentar os filhos que você produziu, a relação que você criou, as suas necessidades sexuais. Tudo isso envolve o apego, né? Isso seria o quinto grande erro capital que se deve evitar. O apego por coisas e por pessoas. O sexto, né? O sexto. Que também faz parte, né, eu acho, dessa sequência de eventos. De você querer relacionamento afetivo, de você querer sexo, de você querer filhos, de você querer trabalhar para sustentar tudo isso, de você criar muitos apegos e, finalmente, a vaidade. Nós, livres pensadores, temos que nos abster deste grande erro, porque isso, muitas das vezes, não é nem intencional, né? É uma regra geral. Você acaba sendo levado, conduzido para esses erros por conta de estar envolvido na sociedade. Então a vaidade é algo que é necessário dentro desse sistema de Matrix, dessa ilusão de ter que ter pessoas, de ter que construir coisas, de ter que estar sempre validado, de ter que conquistar coisas, né? Para outras pessoas, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a comunidade, né? Para se sentir alguém. Quantas pessoas precisam gastar fortunas fazendo procedimentos estéticos para manter a beleza? Isso tudo é vaidade. E muitas das vezes o livre pensador também cai nessa grande ilusão. Então já falamos aqui, né? No primeiro grande erro capital, que é relacionamento afetivo. O segundo grande erro capital, que é o sexo. O terceiro grande erro capital, que são filhos. O quarto, trabalho. O quinto, apego a coisas e pessoas, até mesmo o trabalho, né? O sexto, vaidade. E o sétimo, eu acho que o sétimo é um dos mais importantes erros que nós devemos evitar nesta Matrix. Tem a ver com amor à vida. Todos os grandes avatares, vou citar novamente Jesus, que são mitos, né? Se existiram ou não a gente não sabe, mas são figuras lendárias, mitológicas. Buda, muitos mestres antigos, né? Mestres orientais, que evitavam tudo isso, né? Evitavam o sexo, evitavam a vaidade, evitavam ter filhos, evitavam se relacionar, evitavam até trabalhar, né? Buda abandonou trabalho, abandonou mulher, abandonou filho, abandonou bens. Jesus não valorizava seus parentes, sua mãe, os negligenciava, né? Seus parentes de sangue. Para ele, importante eram os apóstolos, mas ele também não tinha um envolvimento afetivo, ele simplesmente estava ali para propagar conhecimento, né? Jesus, inclusive, disse, né? Até quando teria que estar entre vós? Então, meio que ele ansiava por sair desse mundo, né? Se livrar das pessoas. Mas ele tinha uma missão para cumprir, que era passar o conhecimento. Buda, a mesma coisa, né? Abandonou tudo, abandonou castelos, bens, foi viver sem trabalhar. Jesus, apesar de ser carpinteiro, segundo a Bíblia, também abandonou o trabalho, né? Todos esses viram que tudo isso era obsoleto. Tudo isso não valia a pena. Apegos materiais,
apegos por coisas e pessoas. E o grande sétimo erro capital, que todos nós cometemos esses erros porque nós somos conduzidos pelo instinto, conduzidos pela sociedade, conduzidos pela mídia, pela cultura, pela tradição, e acabamos cometendo esses erros porque não paramos para pensar. Mesmo nós evoluídos, de consciência e de mente, muitas das vezes não paramos para pensar. Somos induzidos ao erro. Mas com consciência, com pensamento crítico, autocrítico, com autoconhecimento, com conhecimento do que é a sociedade, nós podemos evitar esses erros e nós estamos aqui neste canal para orientar a respeito disso. O sétimo grande erro capital é o amor pela vida, que nenhum grande avatar tinha, né? Jesus não tinha, Buda não tinha. Eram pessoas que viviam de forma totalmente simples, sem apego à riqueza, sem apego a dinheiro, sem apego a pessoas, prontos para morrer, né? Prontos para abandonar esse mundo aqui. Sem apego por esse mundo, sem amor à vida. Inclusive um texto cristão diz: aquele que ama a sua vida irá perdê-la, e aquele que a odeia irá ganhá-la. Ganhar a sua própria consciência, porque vida sem consciência é vida de um animal. Então, deixo aqui, né, os 7 erros capitais que o livre pensador, que o racionalista, que o niilista, que o misantropo, que o homem da mente, que o homem da consciência, que o homem que compreende que os seus dias estão contados, que não vale a pena investir em nada nesse mundo aqui, nesse mundo material perecível, nesse corpo perecível. Nós estamos aqui para dizer para você: evite esses erros, porque pecado é coisa de religioso, pecado é coisa de gente ignorante, de gente má. Pecado é intenção, não é erro. Mas nós que abandonamos o pecado, nós que abandonamos a religião, nós que abandonamos tudo que é falso, tudo que é temporário, tudo que é doutrinário, nós devemos pensar sobre isso, né? Que nós também estamos sujeitos aos instintos, às doutrinações culturais, midiáticas, à família que nos doutrina, que nos faz muitas das vezes incorrer em erros que poderiam ser evitados com o autoconhecimento, com a autoevolução, com a busca pessoal, né? Por não errar. Porque pecado para nós é coisa do passado. Pecado para nós é coisa de religioso. Não temos a intenção de fazer o mal, nós podemos fazer o mal através do erro, do equívoco, de muitas das vezes tomar decisões erradas, querendo fazer o bem e acabando por fazer o mal. Então, evitem, né, os 7 erros capitais: relacionamento afetivo, sexo, reprodução, filhos, trabalho apenas o necessário para sobreviver, não se apegue ao trabalho, o apego às coisas, ao dinheiro, às pessoas, a vaidade, que deve ser evitada, e o amor pela vida. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal.